Graças ao Rei da Glória, Pai Todo-Poderoso, nós estamos juntos aqui em mais um tempinho, em um pão nosso, um tempo de mastigação, de alimentação. Que alegria que é poder estar aqui com você através desse pequeno vídeo que tem aí servido como um momento de meditação, de alimento para cada um de nós. É uma alegria muito grande, que Deus te abençoe, que o Pai Todo-Poderoso multiplique a alegria, a paz dEle, a sabedoria dEle no seu dia a dia, nas suas escolhas, nas suas decisões. Que a presença do Espírito Santo seja sempre bem-vinda em cada momento da sua vida. Quero falar um pouco sobre tristeza, mas eu quero falar sobre tristeza com alegria. Não quero falar sobre tristeza triste, porque a tristeza ela tem um papel na nossa vida e ela tem um tempo na nossa vida, ela tem um momento em cada fase, em cada circunstância. Todos nós enfrentamos momentos de tristeza. Se a tristeza ela não fosse importante, se ela não tivesse o valor dela, Jesus não teria dito para que nós chorássemos com os que choram e nos alegrássemos com os que se alegram. Ele mesmo, em João capítulo 11, chorou ali na ocasião da morte de Lázaro, seu amigo íntimo. Jesus chorou, Jesus teve momentos de tristeza. A Bíblia fala em Eclesiastes capítulo 3, lá no meio daquele texto, aonde há tempo para tudo, ali está também escrito: há tempo de chorar e há tempo de sorrir. Então a tristeza ela tem o papel dela, ela tem o momento dela em cada fase, em cada momento da nossa vida, porém nós precisamos tomar um cuidado com a tristeza. A tristeza precisa ter um tempo limitado na nossa vida. Nós não podemos aceitar a tristeza como algo permanente, como algo que está ali, que chegou para ficar. Nós não podemos aceitar a tristeza, porque a tristeza ela traz muitas dificuldades. Uma área importante da nossa vida são as palavras, a maneira que a gente fala. E falar palavras boas, falar palavras de gratidão, falar a própria palavra de Deus, fazer declarações poderosas com o coração triste é uma coisa muito difícil, muito complicada. Então nós não podemos permitir que a tristeza ela se instale, ela faça parte da nossa vida. Eu não vou ler o texto, mas eu vou colocar na descrição esse texto de 2 Samuel, capítulo 12, versículo 16 em diante, que mostra um momento muito difícil da vida de Davi, o grande rei Davi, aonde ele teve que lidar com a tristeza, ele teve que lidar com um momento difícil. Eu quero chamar sua atenção a forma como Davi ele tratou aquele momento, a morte de um filho, o falecimento de uma criança, em meio a uma situação, um contexto de dor, de pecado, de falha, de culpa. Davi se levantou e administrou as emoções dele de uma maneira que serve de exemplo para mim, que serve de exemplo para você. E ainda teve forças para ajudar sua mulher a passar por aquele momento e, enfim, tocar a vida para frente. O apóstolo Paulo diz em Filipenses capítulo 3, versículo 12, 13, ele vai falando ali, eu não julgo que eu seja perfeito ou que eu tenha alcançado a perfeição, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, eu avanço para as que estão diante de mim. A palavra de Deus diz em 2 Coríntios 5,17 que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que
tudo se fez novo. Por que o senhor está falando isso, pastor? Porque talvez você, meu querido, minha querida, está estacionada em uma situação de tristeza. Uma tristeza que de repente era para ter passado, mas ela veio e ficou. Ela veio e se instalou. E nós precisamos virar páginas na nossa vida, nós precisamos entender que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. E que por mais que eu chore, por mais que eu lamente, por mais que eu me entristeça, tem situações que não vão mudar por causa da minha tristeza. Nós não podemos achar que quanto mais tristes nós ficarmos, mais aquela situação vai mudar. Não, talvez mais ela vai piorar. É uma decisão pessoal, é algo de dentro para fora. Você tem que decidir: eu não aceito essa tristeza. Eu tenho 1000 motivos para estar triste, mas eu também tenho muitos motivos para me alegrar, para me levantar e fazer como Davi, que quando recebeu a má notícia citada ali em 2 Samuel, capítulo 12, versículo 18, 19, quando ele recebeu aquela má notícia, ele se levantou e foi adorar a Deus. É uma decisão, eu repito, é uma decisão. Respeite o tempo da tristeza, mas o tempo dela tem que ser curto, porque nós temos uma vida para viver. Você é amado, você é amada por Deus. Se alguém te abandonou, se alguém virou as costas para você, não foi o Espírito Santo. Se levante. Se levante hoje, agora. Se posicione. Você tem um futuro. Você tem um pai que te ama. Você não é órfão, ainda que a sua tristeza seja porque o teu pai ou a tua mãe faleceu. Eu quero te dizer que você não é órfão. A promessa de João 14 é: não vos deixarei órfãos. Então, vamos se posicionar com a ajuda do Espírito Santo. Se levante, ore comigo nesse momento. Pai, eu não sei qual é a tristeza, a batalha que a minha irmã, que o meu irmão está enfrentando. Mas nesse momento, em nome de Jesus, seja liberada a alegria do Senhor, que nem o apóstolo Paulo diz lá em Romanos 14, 17, que o reino de Deus, o teu reino, Pai, não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Então peço que o Senhor cubra nosso coração, toque agora cada coração e venha o teu governo, venha o teu reino, venha a tua boa, perfeita e agradável vontade sobre nós. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Se posicione, interceda, continue orando, porque maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo, e maior são os planos de Deus na sua vida. Um abraço e até o próximo Pão Nosso, nosso próximo videozinho, em nome de Jesus. Amém.